Recentemente, a revista Veja publicou uma pesquisa com o seguinte título: Um a cada 3 brasileiros culpa a vítima pelo estupro. E você acredita ainda na nossa mídia? É muito triste ver as pessoas comentando sobre essa notícia como se ela realmente refletisse a realidade. As pessoas ainda não perceberam que o Datafolha não é um instituto confiável. O Datafolha já cometeu inúmeros erros nas suas pesquisas. Inclusive, em uma das pesquisas do Datafolha, disse que o impeachment não aconteceria. Se você tem dúvida quanto à veracidade dessa afirmação que eu fiz, eu vou deixar as fontes aqui na caixa de informações para vocês consultarem e verem com os seus próprios olhos. Eles são mestres em manipulação. Dizem que 1 em cada 3 brasileiros culpa a vítima pelo estupro, alegando essa falsa cultura do estupro. É a velha luta de classes do marxismo repaginada para os nossos dias, o que eu chamo de marxismo cultural, a briga entre homens e mulheres. Homens e mulheres não são inimigos. Isso é o que eles querem que vocês pensem, porque eles querem acabar com os valores cristãos. E o cristianismo prega exatamente o contrário, que o homem tem que proteger a mulher. Mas a mídia se esforça para derrubar esse pilar, porque ela sabe que somente derrubando esse pilar, o governo conseguirá ter mais poder sobre o cidadão. Em seguida, na mesma reportagem, diz o seguinte: o papel da educação no combate às agressões sexuais é reconhecido por 91% dos entrevistados que dizem ser possível ensinar meninos a não estuprar. Pensa um pouco. Alguma vez você já viu alguém ensinando um menino a estuprar? Um estuprador é um doente mental. Ele não aprendeu isso em casa com o pai, com a mãe. Esse não é um comportamento que a nossa sociedade aprove. O estuprador sempre faz isso escondido justamente porque nós não temos uma cultura do estupro. A nossa cultura condena totalmente o estupro, tanto é que ele é cometido às escondidas. A segunda coisa que eu quero que vocês vejam nessa informação: 91% das pessoas concordam que os meninos devem ser ensinados a não estuprar. Mas elas não eram a favor do estupro? Que contradição, não é verdade? 91% das pessoas querem que os meninos sejam educados para não estuprar, mas ao mesmo tempo elas são a favor do estupro. E você caiu nessa igual um patinho. Prestem muita atenção ao que a mídia fala. Em 99,9% dos casos, eles mentem e manipulam dados para promover as suas agendas. Dessa vez, no caso dessa pesquisa que eu estou comentando, eles querem promover a agenda feminista. Não é à toa que as feministas vivem dizendo que nós vivemos numa cultura do estupro e que não importa a roupa que eu use, e casualmente sai essa pesquisa. A pesquisa não foi feita para saber o real motivo do estupro, o real problema da violência no nosso país. Essa pesquisa foi feita para apoiar a pauta feminista. Outra perguntinha muito malandra que tem nessa pesquisa é: eles perguntavam para as mulheres se elas tinham medo de ser estupradas. Óbvio, qualquer mulher tem medo de ser estuprada, pelo menos a maioria, as que têm uma normalidade de pensamento, que não tem nenhuma patologia psicológica, tem medo de serem estupradas. O problema central no nosso país não é o estupro, é a violência no geral. O nosso país é o país mais violento do mundo. Mais violento até do que países que estão em guerra. As pessoas acham que nós vivemos em tempo de paz, mas não é verdade. As pessoas têm medo de sair na rua, sejam elas homens, mulheres, ricos ou pobres. Todos têm medo de andar nas ruas do Brasil. Isso não é um problema de cultura do estupro, é um problema de cultura da marginalidade. E sem contar que eles fazem umas perguntinhas bem manipuladas. Olha essa: a mulher que usa roupas provocativas não pode reclamar se for estuprada. O não pode reclamar não é literal, ele é uma expressão popular, usada nesse contexto justamente para confundir. Ainda assim, a maioria das pessoas não concorda com essa frase, ao contrário do que faz entender o título da reportagem. Uma pessoa mais desavisada lê o título e já sai pensando besteira, né? Porque as pessoas não leem e não pensam sobre o que elas leem. Esse é o problema do nosso povo. Pensem um pouquinho, se você fosse um pesquisador e quisesse saber a opinião das pessoas sobre o que é a causa do estupro, você provavelmente faria alguma pergunta do tipo: o que leva uma pessoa a cometer um estupro? Alternativa A:
a roupa da vítima, alternativa B, a beleza da vítima, alternativa C, a patologia mental do estuprador. E provavelmente 95% das pessoas iriam responder a terceira opção. O que a mídia quer é fazer você acreditar que homens e mulheres são inimigos, mas isso não é verdade. Obviamente, existem muitos casos de estupro, infelizmente, e nesses casos a culpa nunca é da vítima, nunca mesmo. Principalmente porque a gente vê aí estupros de criança. E qual é a criança que está sensual? O problema do estupro é a doença mental do estuprador. É a falta de leis severas no nosso país que punam esse estuprador. Aliás, não só o estuprador, mas todos os bandidos, não é verdade? E infelizmente eu vejo muitas pessoas dizendo: ah, mas você é cristã, você não pode querer isso. eu sou cristã e justamente por isso que eu quero a punição dos bandidos. Eu não quero que matem os bandidos, eu quero que eles vão para uma cadeia, longe da sociedade, para não fazer novas vítimas. Porque o cristão ama o bandido, mas ele também ama a vítima. E nesse caso nós temos um impasse. E infelizmente nós temos sim que punir o culpado. Afinal, segundo o cristianismo, cada um é responsável pelos seus atos. Nós temos que amar o próximo, obviamente. Temos que perdoar o próximo, obviamente, mas o próximo tem que se arrepender. E vá a um presídio e faça uma entrevista, dê uma olhadinha lá, veja se os presos que estão lá realmente se arrependeram. E caso eles sejam soltos, eles não iriam voltar para a rua e fazer novas vítimas? Nesse caso, o cristão deve amar o bandido ou a vítima? E aí, que impasse, como é que você resolve essa questão? Deixa aqui nos comentários.